Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse sábado, 17 de junho, agora na Espanha, 21 horas e 24 minutos, no Brasil, 16 e 24. Gente, aqui a BTC no 4 horas travou exatamente na linha d'água, na altura de 26.500, como eu tinha reportado no vídeo da manhã, na gravação de manhã. Vou até despoluir aqui, a gente está desenhando uma cunha triangular aqui no 4 horas. A gente está desenhando nesse momento um micro doji, que é um candle em forma de cruz aqui no 4 horas, com topos descendentes, fundos ascendentes. É muito provável que a gente permaneça nesse patamar de 26.500 durante o finalzinho desse sábado, começo do domingo, e com a abertura dos futuros de Nasdaq ali no começo da noite aí no Brasil do domingo, é bem provável que a BTC já mostre alguma personalidade aqui para uma eventual explosão ascendente ou descendente. Na minha leitura, a gente deve baixar um pouquinho para depois explodir em direção a 28 mil dólares, que é a extensão dessa LTB que está desenhando a aresta superior da nossa canaleta virtual de baixa. Para revogar esse aprisionamento aqui, desse balezão que a BTC está desenhando desde abril desse ano, a gente precisaria se livrar dessa LTB aqui e romper 28 mil para buscar 28.400. O gráfico mais interessante é o gráfico semanal, que está encerrando. Se a gente permanecer nesse patamar de 26.500 até a virada da VWAP de domingo para segunda, a gente vai encerrar a semana com um belíssimo martelo. O martelo da semana passada ficou meio disforme, a extensão da cabeça estava muito proporcional à extensão do pavio inferior. Esse martelo que a gente está desenhando no final, se a gente terminar o final dessa semana nesse patamar, a gente vai estar desenhando uma cabeça propícia para um martelo, um pavio inferior com uma extensão típica de um martelo. Então talvez seja o fundo dessa onda 4 e a gente talvez esteja se preparando para uma belíssima onda 5. No gráfico diário, a BTC está travada na mediana do canal de Keltner, então a próxima parada é normal travar. Na primeira tentativa, normalmente o ativo não consegue transpassar a mediana do canal de Keltner, que exerce uma natural força resistencial. Na segunda tentativa, a gente vai explodir ali para 27.300, 27.400. É possível que a gente beije aqui o patamar de 27.800, aí forme corpos reais aqui, que vão tentar avançar, e numa primeira tentativa de romper de forma ascendente essa cunha, a gente vai naturalmente buscar 28.400, talvez até buscar um patamar entre 30 e 31, formar uma subonda 1, para depois numa subonda 2 explodir em direção a 36 mil dólares. No intraday, a BTC hoje está desenhando uma verdadeira reguinha. Vocês vejam que aqui no intraday, depois da gente ter estressado a lower, voltado para VWAP, estressado a upper, voltado para VWAP, no final a gente está desenhando uma sequência de topos descendentes, fundos ascendentes. Isso aqui está virando um silêncio que precede um esporro aqui no intraday, nos 5 minutos. Hoje, todos os sinais na sala de sinais e no copy trade fecharam no gain, com lucro no bolso dos assinantes. Na seara fática, Arthur Reis, o bilionário dono da BitMEX, dá conta de que o próximo movimento de alta vai ser protagonizado pelo mercado chinês. E o Tribunal Federal norte-americano, que está processando a ação da SEC, a CVM norte-americana, contra a Binance, aprovou um acordo, negou o pedido de bloqueio dos ativos dos usuários na Binance norte-americana, mas só quem tem acesso a esses ativos são os próprios usuários e executivos da Binance norte-americana, previamente cadastrados perante o tribunal. E o MetaMask agora lança novas rotas de cross-chain. Agora ativos vão poder circular entre ecossistemas. Começa pela Connext, mas os protocolos cross-chain que vão poder fazer uso do MetaMask não param de aumentar. Agora a MetaMask, com as redes da Connext, vai agregar outras pontes para que outros ecossistemas interajam, principalmente com a rede Ethereum e com a rede Binance Smart Chain, que são os dois principais
protocolos que fazem uso do MetaMask. Na seara geopolítica e finanças internacionais, na capa do Wall Street Journal, dando conta de que a exchange de criptomoedas Binance US, a Binance norte-americana, evitou o amplo congelamento dos ativos, fazendo um acordo com o tribunal que processa o pedido feito pela SEC, justamente para interromper as atividades da Binance nos Estados Unidos, porque ela não teria listado ativos que seriam securities como valores mobiliários naquela autarquia federal norte-americana. E o presidente Joe Biden, ele vê um caminho muito difícil para a adesão de Kiev, da Ucrânia, junto à OTAN. O Kremlin fez duras ameaças ao Ocidente se a Ucrânia entrasse na aliança militar ocidental, e a Rússia agora parece que aprendeu muito com esse início de guerra conturbado, e agora eles melhoraram em muito a logística dessa guerra, aprenderam com os erros, e numa contra-ofensiva que eles parecem que estão criando de forma ampla, muito da logística que ficou falha, e houve até cenas bizarras de tanques sem óleo diesel, soldados sem mantimentos pelo meio do caminho. Agora parece que eles aprenderam com os erros, e há, inclusive, aporte de insumos logísticos para as tropas, até via drones. Enfim, essa guerra agora vai escalar para um outro patamar. O que parece é que a Rússia está criando uma grande contraofensiva. Aqui no gráfico de 6 horas, a BTC vai caminhando em direção à upper, enquanto o mundo está virado numa hecatombe nuclear. A BTC claramente está agora buscando a upper da nossa banda de VWAP semanal, vai buscar 27.400, o que é um patamar que se confunde com a aresta superior da nossa cunha. Aqui provavelmente vai ficar pesadinha, se explodir vai ficar entre 30 e 31 mil, desenhar uma subonda 2 e numa subonda 3, com certeza vai buscar 36 mil dólares. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus, e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã, fiquem com Deus.